Está connosco em estúdio o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa tarde. Olá, boa tarde. Está a aumentar a contestação em Portugal, já lá vamos fazer o balanço de 2 anos do Governo, mas para já esta polémica que está a marcar o Conselho de Ministros e este assinalar do Executivo dos 2 anos de governação, faz ou não sentido aquilo que se está a passar? O Governo está ou não fora do que foi desenhado para a sessão que vai ocorrer esta tarde? Eu acho que todos têm razão Governo e oposição. Tem razão a oposição quando diz que isto é uma encenação e eventualmente até desnecessária, isto é, não é preciso ir buscar pessoas a vários pontos do país para colocarem questões, que nós sabemos basicamente que questões é que serão e que poderiam até ser colocadas a cada uma dessas pessoas nos sítios onde elas estão, sem ter estes gastos que depois são imputados ao Orçamento do Estado. Tem razão o Governo quando diz que, na verdade, este é um painel que é validado do ponto de vista científico por uma instituição, neste caso a Universidade de Aveiro, que quer basicamente conhecer aquelas que são as preocupações dos portugueses. Sabemos que isto é uma encenação, mas sabemos também que em política a encenação faz parte do jogo. Seja este Governo ou outros governos, qualquer partido político procura fazer essa encenação. Eu acho que há aqui uma polémica que claramente está a ser empolada. E que precisa de um esclarecimento. Não, eu acho que os esclarecimentos estão dados, isto é, nada disto é novo, os partidos políticos fazem isto com regularidade, os governos têm barómetros para conhecer aquela que é a sua popularidade, para saber quais são as principais preocupações das pessoas, que acontecem de forma regular e que são pagas pelos executivos que as procuram. Neste caso, a oposição está a tirar partido da questão para manchar este assinalar dos 2 anos de governação. O que é perfeitamente legítimo e o que me parece até politicamente inteligente, tão inteligente que já se viu, de alguma maneira, e esta encenação começa a ficar um pouco esvaziada. Agora, parece-me também que houve aqui alguma inabilidade por parte do Governo nessa mesma encenação, porque não era preciso esticar a corda a este ponto, isto é, dar o flanco para estas críticas da oposição, obtendo exatamente o mesmo efeito, que era o efeito de tentar dar respostas, que seriam certamente sempre positivas pela perspectiva do Governo, àqueles que são os anseios do eleitorado que está agora a meio de uma legislatura e que procura saber o que é que vai acontecer nos próximos 2 anos. Muito bem, é isso que vamos tentar perceber, o que é que vai acontecer nos próximos 2 anos e também aquilo que foi feito até agora. Ouvimos ainda agora o secretário-geral da CGTP a dizer que o Governo vai ter que negociar com os sindicatos, caso contrário vai aumentar a contestação e isso já se tem sentido nos últimos tempos, com as greves a aumentar, principalmente no setor da saúde. Cada mês que passa em direção às próximas eleições legislativas é um mês mais complicado em termos de pressão política, sobretudo vinda dos partidos que estão à esquerda, que neste momento apoiam o Executivo de António Costa e que querem dar provas de vida perante o seu eleitorado, sabendo que nas próximas eleições legislativas é muito pouco provável alguma coligação eleitoral à esquerda para se apresentar perante os eleitores e, portanto, Bloco de Esquerda e Partido Comunista têm que mostrar as diferenças e têm que mostrar que o seu caderno de encargos de exigência é mais ambicioso do que aquele que o Governo está a cumprir. E, portanto, António Costa percebe que, a partir de agora, terá que enfrentar não apenas mais manifestações na rua, mas também mais exigências por parte dos grupos profissionais que ancoram o seu posicionamento nos sindicatos que, como nós sabemos, estão, por exemplo, muito próximos do Partido Comunista. E, desse ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa, que nós sabemos que é muito intuitivo nestas matérias, já o tinha dito no ano passado. A partir do momento em que as eleições autárquicas marcavam uma espécie de intervalo nesta legislatura, estamos agora a assistir a um novo ciclo. E este é um ciclo que, se do ponto de vista económico me parece favorável para o Governo, não só pela conjuntura internacional, mas também por aqueles que, é preciso reconhecer, são bons resultados em termos de estratégia económica interna, é verdade que também do ponto de vista social haverá agora mais contestação, haverá agora mais pressão e haverá aquele que é o jogo político-partidário, onde o Partido Socialista, que quer ir sozinho às próximas legislativas, vai ter que contar com a oposição à direita, mas agora também à esquerda. E que estratégia para o país pode ser definida nos próximos 2 anos? Temos agora a aprovação do Orçamento do Estado, com as promessas que o Governo prometeu, algumas delas cumpridas, podemos dizer até que a maioria. O que é que poderá acontecer agora nos próximos 2 anos, uma vez que o grande trabalho, digamos assim, foi feito? António Costa tem um tripé à sua frente e essas 3 pernas são fáceis de identificar. A primeira delas é o acordo com os partidos à esquerda e aqui vão ter que ser feitas cedências como aquelas que ainda
agora assistimos para este Orçamento de Estado e que serão intensificadas no Orçamento de Estado para o próximo ano, que é o Orçamento de Estado antes das eleições legislativas e, portanto, aí certamente Bloco de Esquerda e Partido Comunista vão ser muito mais reivindicativos e o Governo vai ter que também ser um pouco mais simpático para com o eleitorado, que vai medir muito aquela que foi a promessa de uma reversão de uma série de medidas de austeridade vindas do anterior Governo. Segunda perna é a perna do resultado executivo, isto é, o Governo sabe que não pode dar tudo a todos. De resto, numa entrevista recente, António Costa disse isso mesmo. Não é possível estar agora a dispender de dinheiro que, por muito que a economia esteja a responder positivamente, não existem nos cofres do Estado. Terceiro tripé, a Comissão Europeia. E há declarações esta semana de um dos vice-presidentes, Valdis Dombrovskis, que diz que Portugal é um dos 6 países que está em risco de incumprimento do déficit e que vai ter que ser agora monitorizado de forma muito mais próxima e prometeu para maio do próximo ano uma avaliação das contas públicas para saber se a dívida está a diminuir e se as metas do déficit continuam a ser cumpridas de forma exemplar. E essa aí é, digamos assim, outra variável que António Costa, nestes próximos 2 anos, terá que ter de forma muito mais séria em conta se quer chegar ao final da legislatura com resultados positivos. Relativamente às crises que o Governo teve que enfrentar, a questão dos incêndios foi, sem dúvida, a mais complicada. Foi aquela que teve mais visibilidade e aquela que, sobretudo, veio manifestar as vulnerabilidades do funcionamento do Estado. E isso é absolutamente insuportável para um governo que sabe que a questão económica é fundamental, mas que não pode descurar aquilo que é o bem-estar das pessoas, a segurança, a sua proteção em áreas que são tão sensíveis como esta área da proteção civil. Depois, episódios como, por exemplo, de Tancos, ou episódios que são até mais caricatos do que outra coisa, como a questão do jantar no Panteão, revelam aqui algum nervosismo e alguma insegurança deste Executivo que tem que ser rapidamente corrigido se António Costa quiser chegar com os níveis de popularidade que tem tido até agora. E, portanto, se do ponto de vista social estas questões, como a questão da descentralização, que já percebemos vai estar no mapa, no radar dos partidos políticos nos próximos tempos, a questão do combate aos incêndios ou da proteção das pessoas de uma maneira geral, isso tem que ser levado muito a sério. Da mesma maneira que vai ter que ser levada muito a sério a questão da comunicação política. E os episódios como este que hoje estamos a assistir em Aveiro ou esse do Panteão são coisas que podem parecer um pouco triviais, mas que marcam muito aquela que é a imagem que as pessoas têm do Executivo e as pessoas votam muito em função da imagem que têm das instituições. Ricardo, obrigada. Obrigado. Um bom domingo.